Bom dia, minha gente. Hoje nós vamos começar um novo conteúdo que também ainda dessa prova, tá? É o complemento desse conteúdo que vai ser a nossa 7ª prova. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre medidas de comprimento. Medidas de comprimento, junto com todas as medidas, com todas as grandezas, ela também começou lá na Grécia. Mas aí vocês até podem me perguntar, tia, tudo começou na Grécia? Sim, porque a Grécia, ela é de um mundo antigo, vamos dizer assim, onde tudo era com muita dificuldade e para facilitar essa vida, esse mundo que nós temos hoje, alguém tinha que encontrar alguma coisa, né? Descobrir alguma coisa. Então, assim é que também começou a medida de comprimento. Naquele tempo, eles mediam com o pé, com a mão, com o braço, com passos, com a polegada, tudo era medida. Só que chegou um momento onde eles queriam descobrir uma forma mais prática de medir, né? De medir alguma coisa. Então, hoje, nós temos como principal elemento de medir, que nós usamos como medida de comprimento, os principais elementos são esses: a fita métrica, que todos vocês devem conhecer, uma trena, tá? Isso nós chamamos de trena. E a régua, que é o mais comum, é o que todo mundo conhece. A régua, geralmente, ela é usada para medir coisas menores, como um livro, uma caneta, coisas que têm a medida pequena. Porque geralmente uma régua, ela tem 30 centímetros ou 50. Então, ela é medida para você medir alguma coisa que seja em centímetro, tá? A fita métrica, ela geralmente é usada por costureira, para tirar todas as medidas do corpo, cintura, braço, todas as medidas, porque você pode ver, ela é flexível. Então, ela torna mais fácil para tirar essas medidas. A régua também, ela geralmente é usada por engenheiro, tá? Onde ele vai fazer toda aquela medida em um papel pequeno, então ele vai utilizar também a régua. E a trena, geralmente ela é usada por carpinteiro, mestre de obra, onde você vai ter uma grande medida. No caso, se eu fosse medir essa sala, a sala em que eu estou, eu usaria uma régua, uma trena ou uma fita métrica? O correto seria uma trena, porque ela é bem maior. Geralmente ela tem 3,5 metros até 5 metros, tá? Então, continuando a nossa aula, nós vamos ver aqui um pouco sobre medidas de comprimento. Na medida de comprimento, nós temos a medida padrão, que é o metro. Depois nós temos os múltiplos, que são os maiores, que é o metro, e nós temos os submúltiplos, que são os menores. A medida padrão de medida de comprimento, como eu já falei, é o metro. O símbolo de metro é o M, tá? Depois nós temos os submúltiplos, que é o decímetro, centímetro e o milímetro. O decímetro, o símbolo de decímetro é o DM. O símbolo de centímetro é o CM. E de milímetro é MM. Quando nós passamos aqui para essa parte maior, nós passamos para os múltiplos. Os múltiplos do metro são decâmetro, hectômetro e quilômetro. Para isso também nós utilizamos um símbolo em cada um. Decâmetro, D-A-M. Hectômetro, H-M. E quilômetro, que nós vamos usar o K e o M. Como nós temos a unidade medida de padrão, o metro, quando nós vamos fazer alguma transformação ou uma leitura, nós observamos em primeiro lugar essa medida, que é o metro. No caso aqui, você vê que como nós usamos como medida, eu vou dar aqui o 1. O 1 de metro. Decímetro, centímetro e milímetro, eles são menores que o metro. Mas são quantas
dizer o quê? Que ele é 1/10, vamos dizer assim, 1/10 menor que o metro. Centímetro, ele é menor 100 vezes. Então, nós vamos escrever assim, ó, 1/100. Quer dizer que ele é 100 vezes menor. E milímetro? Milímetro é 1000 vezes menor. Então, 1 metro equivale a 1 decímetro, a 1 centímetro, tá, ó, 0,1 centímetro. Continuando, quando nós chegamos nas partes dos múltiplos, que são essas? Múltiplos. Múltiplos do metro. E essa outra parte aqui são os submúltiplos do metro. Certo? E o metro? O metro é a unidade padrão. É através dele, como eu já falei, dessa unidade padrão é que você vai entender todo o restante. Decâmetro, ele é 10 vezes maior que o metro. Então, o metro equivale a 10 decâmetros. E o hectômetro? O hectômetro, 1 metro, o hectômetro é 100 vezes maior. E o quilômetro? 1000 vezes maior. Você vai entender direito com a continuação, tá? Primeiro nós vamos repetir. Nós vamos estudar agora a unidade de medida de comprimento. Para isso, nós temos a unidade padrão, que é o metro. Aqui em cima vocês estão vendo o nome de todos, do metro, que é a unidade padrão, dos múltiplos e dos submúltiplos. O que vocês estão vendo aqui embaixo é o símbolo de cada um, tá? Metro, o símbolo é M, decâmetro DAM, hectômetro HM e quilômetro KM. Decímetro DM, centímetro CM e milímetro MM. O que vocês viram aqui embaixo de número é a quantidade que ele é maior ou menor que o metro. Decímetro é 10 vezes menor que o metro. Centímetro é 100 vezes menor que o metro. E milímetro é 100 vezes menor que o metro. Essa parte que vem para os múltiplos, decâmetro. Decâmetro é 10 vezes maior que o metro. Hectômetro, 100 vezes maior que o metro. E quilômetro, 1000 vezes maior que o metro. Tá certo? Aqui é para que vocês entendam como que nós devemos começar a estudar medidas de comprimento. Esse assunto vai estar lá na página 221. Correto? Para continuar, nós vamos ver como se faz a leitura dessas medidas. Vocês puderam observar que em tudo que nós estamos estudando aqui foi feita uma tabela. Essa tabela ela deve ser feita para que facilite o aprendizado de vocês, o entendimento do que vocês estão vendo, certo? Vocês puderam observar que nessa segunda tabela nós temos as unidades de medidas, mas aqui eu só coloquei o símbolo de cada uma, porque com a leitura da primeira você já deve ter aprendido que nós só vamos usar nas tabelas o símbolo de cada uma, certo? Começando a unidade padrão, depois os múltiplos e aqui os submúltiplos, correto? Então vamos lá, na leitura dessas medidas. Na letra A, nós temos 5 hectômetros e 22 metros. 5 hectômetros e 22 metros. Como que você vai colocar esses números lá na tabela? Observe, se você tem 5 hectômetros, onde está o símbolo hectômetro?
só tem essa unidade, 5 hectômetros separado, após você colocar o número, você também coloca uma vírgula. E continuando, ó, e 22 metros. Onde está metros? Se metro está aqui, a última unidade é para ser colocada em metros. Se eu tenho 5 hectômetros e 22 metros, observe, você vai finalizar em metro com 2. 22. Então, aqui eu tenho, fazendo a decomposição, eu tenho 5 hectômetros, 2 decâmetros e 2 metros. E fazendo a leitura por extenso, como foi colocado aqui, ó. 5 hectômetros e 22 metros. Você não pode esquecer que conforme a leitura é que você vai colocar o último número. Se lá na leitura eu terminei em metros, então o número aqui também na tabela vai terminar em metros. Depois nós temos na letra B, aqui é a letra A e agora vamos para a letra B. Na letra B nós temos 2 quilômetros e 120 metros. Onde está 2 quilômetros? 2 quilômetros, observe bem a tabela. 2 quilômetros, você bota o 2 e a vírgula. E 120 metros. 120 metros. 120 metros. Observe que nessa medida de comprimento, nessa unidade simples, que é a que está sendo estudada, cada número vai ficar em um quadradinho desse, tá? Cada quadradinho que está sendo mostrado aqui na tabela só pode ter um número. Vamos lá na letra C. Na letra C eu tenho 3 metros e 85 centímetros. Onde está o metro? Primeiro eu tenho 3 metros. 3 metros, vírgula. 3 metros, vírgulas. 85 centímetros. Onde está centímetro? Aqui. Então, eu coloco 85 centímetros. Depois, nós temos a letra D. Na letra D, eu tenho 4 decâmetros e 225 centímetros. 4 decâmetros. Onde está o decâmetro? Ó. 4 decâmetros, vírgula, e 225 centímetros. 225 centímetros. Onde você terminou a leitura, observe a unidade. Eu terminei em centímetro. Então, esse último número tem que ficar de acordo com a minha leitura. Certo? Essa é a forma que nós fazemos a leitura. Não importa se isso fica em branco, não tem importância. Tá? A leitura você tem que prestar atenção, usando a tabela para que você entenda como ler. Correto? Nós vamos agora, gente, na transformação dessas medidas. A transformação dessas medidas vai estar lá na página 225. Página 225. Transformar essas medidas vai fazer com que você entenda que nós não podemos, por exemplo, somar uma unidade com a outra. Quando você for fazer uma adição, por exemplo, de unidade de medidas, se houver metros, decímetro, metros somando com decímetro, lógico que você não pode fazer isso. Vai ter que haver essa transformação em uma única unidade para que faça essa adição. Nós vamos começar por aqui, ó. Eu dei alguns exemplos. Aqui nós temos 2 metros e eu quero transformar em quilômetro. Observe, 2 metros está aqui. 2 metros, e eu quero fazer essa transformação em quilômetro. Quando nós vamos transformar, você vai observar a tabela anterior. Aqui eu tenho
mais, aqui eu tenho 100 vezes mais e aqui eu tenho 1000 vezes mais. Então, eu vou transformar 2 metros em quilômetro. O que vai acontecer? Todas as vezes que você tiver essa unidade maior para menor, você vai fazer uma multiplicação. Eu vou colocar em cima para que vocês entendam melhor. Uma multiplicação. Quando vocês estiverem aqui, ó, em uma medida bem inferior, que vá para superior, pode ser qualquer uma, você vai fazer uma divisão. Sempre observando que de uma casa para outra, você vai multiplicar ou dividir por 10. Se forem 2 casas, você vai multiplicar ou dividir por 100. E se forem 3 casas, você vai multiplicar ou dividir por 1000. Observe aqui, eu tenho 2 metros e eu quero transformar em quilômetros. 2 metros, eu vou transformar em quilômetro. Observe. Aqui eu estou em metro, eu passo por decâmetro, por hectômetro e vou para quilômetro. Então, eu vou multiplicar ou dividir por 1000. Nesse caso, tá, que eu estou em uma unidade menor e eu vou para maior, então eu vou dividir. Se eu pulei 3 casas, eu vou dividir por 1000. Então, eu vou ter 2 metros dividido por 1000. E aí, como fazer essa divisão? Você vai lembrar lá do deslocamento de vírgula, tá? Eu tenho aqui o 2, então eu vou repetir. Se eu estou dividindo por 1000, quantas casas eu vou ter que voltar? Eu vou ter que voltar 3 casas. Como aqui eu não tenho vírgula, vocês podem observar que o meu 2 está sozinho. Quando ele está só, onde fica a vírgula? Ele fica como se estivesse aqui. Então, você conta 1, 2, 3, vírgula e o 0, tá? Então, dessa forma aqui, eu vou ter o quê? 0,002, 2 o quê? 2 quilômetros. Porque eu transformei 2 metros em quilômetros. Correto? Depois nós temos aqui outro exemplo. 2 quilômetros em decâmetro. Você observa também que decâmetro eu estou de uma unidade que eu chamo inferior porque é uma unidade menor e eu estou para uma maior. Só que decâmetro eu só tenho uma casa antes do metro. Então observe, se eu só tenho uma casa, eu vou aqui para decâmetro, 2 dividido então por 10. Mas aqui, gente, nesse outro exemplo, nós vamos ver quilômetro. Nós vamos estar transformando quilômetro em decâmetro. Onde está quilômetro? Ó, quilômetro, nós vamos apagar esse que era metro. E vamos colocar agora em quilômetro. Eu tenho 2 quilômetros e eu vou estar transformando em decâmetro. Vocês puderam observar agora. Agora eu tenho uma unidade superior. Quilômetro está aqui e eu vou para cá. Eu vou para decâmetro. Então observe, ó, eu vou pular uma casa e vou pular 2. Se eu vou pular 2, agora nós vamos multiplicar por 100. 2 vezes 100. Observe agora, 2 vezes 100 que é igual a 200. 200 o quê? 200 decâmetro. Aí vocês podem perguntar, tia, mas por que agora você multiplicou? Observe aqui, ó, o que mostra a seta. Quando você está em uma unidade
quer dizer uma unidade menor, e você vem para qualquer uma maior, você vai, ó, fazer uma divisão. Mas quando você está em uma unidade maior, que é esse outro caso, e você vai para uma menor, então nesse caso você vai fazer uma multiplicação. Sempre vocês devem observar isso, para onde a seta vai, o que ela está indicando. Então observe para que vocês entendam melhor. Eu vou dar aqui outro exemplo. Eu tenho 2,5 decâmetro e eu quero transformar em decímetro. Em decímetro. Se eu quero transformar em decímetro, observe para onde vai. Eu tenho 2,5 decâmetro. Onde está o decâmetro? Aqui, ó. Se eu quero em decímetro, então observe quantas casas vem, ó. 1, 2. Então, o que vai acontecer agora? Eu pego esse meu número que eu já tenho e multiplico por 100. Por que por 100? Porque eu estou pulando 2 casas. Todas as vezes que você tiver vírgula ou não, você vai usar o deslocamento. Nesse caso aqui, eu estou multiplicando por 100. Então, você repete o número sem nenhuma vírgula, sem nada, e observe onde está a vírgula. Se ele está aqui e eu estou multiplicando por 100, então você vai pular quantas vezes? 2, ó. 1, 2. Se não tem nenhum número, você acrescenta o 0. Então, 2,5 vezes 100 é igual a 250. Qual é a unidade? Aqui está pedindo, ó, decímetro. Então, a unidade que está sendo pedida é decímetro. Tá certo? Olha, gente, a nossa próxima aula continua ainda com a explicação desse assunto, tá? Porque na próxima aula nós vamos ver um pouco de adição de algumas unidades para que vocês entendam por que nós temos que transformar, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês estudem bem, porque eu estou sabendo que o estudo de vocês está mínimo. Então, vamos prestar atenção à aula. É do interesse de vocês que vocês aprendam, gente. Por favor, já é a nossa penúltima prova, tá certo? Então, aproveite bem e até a nossa próxima aula. Um abraço para todos.